Como enviar um e-mail para um professor, deixando uma boa impressão. Confira primeiro o plano de estudos. É bem provável que a dúvida que deseja sanar já tenha sido respondida pelo professor no plano de estudos que ele disponibilizou no início do semestre. Fazer uma pergunta redundante demonstrará que você não leva os estudos a sério e frustrará o professor. O plano de estudos provavelmente conterá as informações mais importantes sobre os trabalhos, os prazos, as políticas da sala de aula e a formatação dos projetos. Se a dúvida não for respondida com uma simples leitura do plano de estudos, mande um e-mail para o professor. Use uma conta de e-mail acadêmica. Os professores universitários são bombardeados com muitos e-mails todos os dias. Ao usar um endereço universitário, você corre menos risco de cair na caixa de spam. Além de soar mais profissional, o professor saberá quem exatamente está mandando o e-mail. Capriche no assunto do e-mail. A ideia de incluir um assunto no e-mail é informar o professor sobre o que você deseja tratar através da mensagem. Ao ser conciso e direto ao ponto, o professor saberá exatamente quanto tempo dedicar para a leitura do e-mail. Por exemplo, você poderia escrever algo como: dúvidas sobre o trabalho final? Ou questão sobre o TCC. Comece a mensagem cumprimentando o professor com o título e o sobrenome dele. É tentador soltar logo de cara qual a sua dúvida. Mas é importante tratar o e-mail como uma carta formal. Comece com prezado Dr. Rosa, seguido de uma vírgula. Por exemplo, é de bom tom usar o último nome do professor. Se não tem certeza do título do professor, você pode se referir a ele como Professor Rosa mesmo. Por exemplo, caso a sua relação com o professor seja boa, é possível ser um pouco mais casual. Olá, Dr. Rosa. Escrevendo o e-mail, lembre o professor de quem você é. É bem provável que ele tenha dezenas ou centenas de alunos e precise de alguma dica de quem você é. Informe o seu nome e a sua turma, incluindo o período. Vá direto ao ponto. Os professores são muito ocupados e não gostam de enrolação. Diga o que precisa dizer do modo mais breve possível, deixando os detalhes desnecessários de fora. Por exemplo, se a dúvida é com relação a um trabalho, seja direto. Tenho uma dúvida quanto ao trabalho que você passou na terça passada. Ele deve ser feito em grupo? Aspas. Escreva frases completas. O e-mail não é uma troca de mensagens com um amigo. Ou seja, nada de gírias e nem frases incompletas. Seja profissional. Por exemplo, não escreva aula animal. Cara. Show. Aspas. Ponto. Em vez disso, escreva algo como: a sua palestra na última aula foi bastante esclarecedora. Pense bem no tom. Ao entrar em contato com o professor pela primeira vez, mantenha uma linguagem estritamente profissional. Com o passar do tempo e o avanço na troca de mensagens, talvez seja possível relaxar um pouco mais na linguagem, principalmente se o professor usar uma comunicação mais informal, como ao mandar um emoji no fim do e-mail. Faça pedidos de modo educado. Muitos alunos tentam exigir coisas dos professores, mas isso não leva a lugar algum. Pense bem em suas demandas e forme-as de um jeito mais profissional. Por exemplo, se quer um pouco mais de prazo para entregar um projeto por conta de um problema pessoal,
Não escreva: minha avó morreu. Me dê mais tempo para terminar o trabalho. Em vez disso, escreva algo mais próximo de: tive uma semana difícil por conta do falecimento de minha avó. O senhor poderia me dar alguns dias a mais para terminar o projeto? Aspas. Use a pontuação correta. Tudo bem pular alguns pontos e vírgulas em uma mensagem pessoal, ao escrever para um professor. Por outro lado, é preciso tomar bastante cuidado com a pontuação. Escreva as palavras por extenso. Por mais que a linguagem informal esteja assumindo o controle da internet, ela não deve ser utilizada em e-mails profissionais. Nada de VC ou FLW. Use a gramática correta. Lembre-se de analisar o e-mail com um corretor ortográfico. Use as letras maiúsculas corretamente. As palavras nos começos das frases e os nomes próprios devem ser escritas com a primeira letra maiúscula. Tome bastante cuidado com isso. Dando os toques finais, especifique qual ação deseja que o professor tome. É importante expressar o que você espera no fim do e-mail. Por exemplo, se quer uma resposta ou uma conversa pessoal, deixe isso bem claro. Leia o e-mail algumas vezes e cheque a gramática. É bem provável que você encontre alguns errinhos bobos, mas que prejudicam a qualidade do texto. Leia a mensagem sob o ponto de vista do professor. Pense bem no conteúdo do e-mail para ver se ele não pode ser interpretado de outra forma. Lembre-se de ser o mais conciso possível. Não é preciso compartilhar muitos detalhes da sua vida pessoal. Encerre a mensagem com uma saudação. Assim como começou o texto de modo formal, é preciso encerrá-lo com formalidade. Use termos como atenciosamente ou grato, seguido de uma vírgula e seu nome completo. Mande um segundo e-mail após uma semana. Não encha o saco do professor esperando uma resposta. Caso ele não responda em uma semana, envie outra mensagem, pois é possível que o texto original tenha se perdido por algum motivo. Informe o recebimento de uma resposta. Assim que o professor responder, envie um segundo e-mail com uma mensagem simples de agradecimento. Se necessário, escreva uma mensagem mais extensa, mas ainda profissional. Caso o problema não seja resolvido por e-mail, peça para marcar uma conversa pessoalmente. Por exemplo, você poderia responder: obrigado por responder minha dúvida. Até a próxima aula. Caso precise se encontrar com o professor, experimente escrever: obrigado por responder. Podemos nos encontrar pessoalmente para discutir a questão em mais detalhes? Aspas.